Imagine um mundo onde a diversão eletrônica ainda era um conceito desconhecido, e a ideia de jogar um jogo em uma tela era pura ficção científica. Bem-vindo aos primórdios dos jogos eletrônicos, uma era de descobertas e invenções que pavimentaram o caminho para a indústria bilionária que conhecemos hoje. Este período fascinante começa na década de 1940, com a criação dos primeiros jogos mecânicos e eletrônicos, e se estendeu até 1972, quando o icônico Pong e o console Odyssey trouxeram os jogos para dentro das casas. Nos anos 1940, começou uma inovação com o dispositivo de entretenimento com tubo de raios catódicos, considerado o primeiro jogo eletrônico interativo. A década de 1950 viu o surgimento de pioneiros como Birdie the Brain, Nimrod e Oxo, o primeiro jogo com tela eletrônica. Também nessa época, Christopher Strachey desenvolveu um programa de damas, e Tennis for Two, lançado em 1958, se destacou por ter gráficos atualizados em tempo real. Paralelamente, a inteligência artificial avançava com programas de xadrez como Turochamp e o programa de Dietrich Prince, além do programa de damas de Arthur Samuel. Com a evolução tecnológica, os computadores se tornaram menores e mais rápidos, permitindo que funcionários universitários e estudantes de graduação os utilizassem para criar jogos não acadêmicos, culminando no lançamento de Space War, em 1962, um dos primeiros jogos de computador digitais disponíveis fora de um único instituto de pesquisa. Enquanto isso, o exército americano desenvolvia simulações de guerra, que também inspiraram a criação de jogos de gerenciamento. Essa combinação de avanços tecnológicos e criatividade dos programadores universitários foi crucial para a evolução dos jogos eletrônicos. A partir de 1972, com o lançamento de Pong e as vendas do Odyssey, os jogos eletrônicos vieram a se popularizar e se democratizar, marcando o início de uma nova era no entretenimento digital. Prepare-se para explorar essa jornada incrível que transformou a forma como nos divertimos e interagimos com a tecnologia. Se você gosta de Xbox, eu tenho uma super promoção para você. Controle Xbox Wireless Series X e Carbon Black. Possui Bluetooth controle sem fio. Clica no link da descrição do vídeo e pede o seu. Nos anos 1960, os jogos digitais de computador começaram a ganhar popularidade entre programadores, que frequentemente os vendiam em catálogos. Com a expansão do público para diversas instituições de pesquisa, a redução dos custos dos computadores e o surgimento de linguagens de programação como BASIC, que puderam ser executadas em diferentes tipos de máquinas, uma variedade maior de jogos começaram a ser desenvolvidos, especialmente em mainframes. No início dos anos 1970, surgiram os primeiros jogos de arcade, com destaque para Galaxy Game e Computer Space, sendo este último o primeiro a estar amplamente disponível. Em 1972, uma nova era começou com o lançamento de Pong nos arcades, que se tornou um sucesso comercial, e do Odyssey, que inaugurou a primeira geração de consoles, marcando o início da indústria de jogos eletrônicos comerciais. O termo jogo eletrônico evoluiu ao longo do tempo, passando de uma definição técnica para um conceito mais amplo de entretenimento interativo. Inicialmente, para ser considerado um jogo eletrônico, o produto precisa transmitir um sinal de vídeo para um monitor, ou que pode incluir um tubo de raios catódicos, osciloscópio ou tela de cristal líquido. Essa definição não incluiu os primeiros jogos de computador que exibiram resultados em papel ou teletipos, nem jogos com gráficos LCD estáticos, como o Game & Watch da Nintendo. A partir do final dos anos 2000, a expressão jogo eletrônico passou a englobar qualquer jogo que operasse por meio de um circuito eletrônico lógico, incluindo um aspecto de interatividade e exibindo o resultado das ações do jogador em uma tela. Os primeiros jogos eletrônicos surgiram no início dos anos 1950, principalmente em projetos de pesquisa universitárias e grandes empresas. No entanto, esses jogos tinham pouca influência entre si,
pois seu propósito inicial era promover novas tecnologias ou materiais acadêmicos, e não proporcionar entretenimento. Com o tempo, a indústria de jogos eletrônicos evoluiu, transformando-se em um setor comercial significativo, impulsionado por inovações tecnológicas e pela crescente demanda por entretenimento interativo. Em 2025, os jogos de videogame evoluíram para experiências imersivas e altamente interativas, impulsionadas por avançados em tecnologia visual e inteligência artificial. Os gráficos atingiram um nível de realismo impressionante, com texturas apresentadas e iluminação dinâmica que criam mundos virtuais quase indistinguíveis da realidade. A tecnologia de Ray Tracing, que simula o comportamento real da luz, tornou-se padrão, proporcionando reflexos e sombras extremamente precisas. Além disso, a realidade virtual, VR, e a realidade aumentada, AR, se integraram de forma mais profunda nos jogos, permitindo que os jogadores se sintam verdadeiramente dentro do ambiente do jogo, interagindo com personagens e objetos de maneira natural e intuitiva. Os avanços na inteligência artificial também transformaram a forma como os jogos são desenvolvidos e jogados. Personagens controlados por IA agora exibem comportamentos mais realistas e adaptativos, reagindo de maneira inteligente às ações dos jogadores e criando narrativas dinâmicas que se ajustam às escolhas individuais. Além disso, a conectividade online e o poder da computação em nuvem permitiram experiências multiplayer massivas, onde milhares de jogadores podem interagir simultaneamente em mundos persistentes e em constante evolução. A personalização e a acessibilidade também tiveram prioridades, com interfaces de usuário mais intuitivas e opções de controle que atendem a uma ampla gama de preferências e necessidades dos jogadores. Em suma, os jogos de videogame em 2025 oferecem experiências ricas e diversificadas, que continuam a expandir os limites do que é possível no entretenimento digital. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos, e se quiser comprar o controle Xbox Wireless Series X Carbon Black, é só clicar no link na descrição do vídeo. Até a próxima!